Boa noite, senhores vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte e TV Clube. Damos por aberto sessão plenária do dia 27 de maio de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. O vereador Josué está a serviço da casa. Vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Leões Pereira. Presente. Vereador Irandi da Silveira Rodrigues. O vereador Irandi está com justificativa. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Está com justificativa. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Está com justificativa também. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos de leitura do trecho bíblico pela vereadora Enília Lucas. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Leitura da ata da sessão anterior com o secretário Paulo Rubilar Pereira. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ato ordinário número 022 de 2025. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Enília Silveira Lucas, Irandi da Silveira Rodrigues, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Neidilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva e Paulo Rubilar de Lemos Pereira, com ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de maio de 2025. Passaremos agora para o expediente com o secretário Paulo Rubilar Pereira. Dragagem do canal da Lancha. Requerimento número 048 de 2025. São José do Norte, 27 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, após ouvido douto e soberano plenário, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras ou ao Meio Ambiente, solicitando a realização do serviço de dragagem do canal de lanchas entre o município de São José do Norte e Rio Grande. Justificativa. O referido canal, que desempenha papel fundamental na travessia fluvial entre o município de São José do Norte e Rio Grande, encontra-se com elevado acúmulo de sedimentos, comprometendo a navegabilidade e colocando em risco a segurança de passageiros, trabalhadores e embarcações que diariamente utilizam esse meio de transporte. A dragagem do canal da lancha se faz necessário
para restabelecer as condições adequadas de profundidade, garantindo o pleno funcionamento das operações, fomentando o desenvolvimento econômico da região, bem como assegurando a mobilidade da população local e dos visitantes. Certo de contar com a costumeira atenção da Vossa Excelência e dos mais nobres pares, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Plenário Caetano Zé Travassos, 27 de maio de 2025. Vereador Luiz Carlos Peste Prado, progressista. Expediente, acho que sim, né? Expediente. Gabinete do vereador Luiz Prado Chula. Indicação anteprojeto de lei. Indicação número 002 de 2025. São José do Norte, 27 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos regimentais e após ouvido douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, indico que seja encaminhado à Prefeitura Municipal o seguinte: anteprojeto de lei. Institui o Fundo de Fomento à Cultura Gaúcha, FFCG, destinado a custear eventos e atividades relacionadas à preservação, promoção e valorização da cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo do Fomento à Cultura Gaúcha, com a finalidade de apoiar financeiramente eventos, projetos e ações voltadas à preservação, difusão, valorização e desenvolvimento da cultura gaúcha em todas as suas manifestações. Artigo 2º. Constitui objetivos do Fundo de Fomento à Cultura Gaúcha. 1. Custear eventos culturais tradicionalistas, tais como festivais nativistas, fandangos, desfiles farroupilhas, concursos de prendas e peões, cavalgadas tradicionalistas, a exemplo da cavalgada da chama crioula, entre outros. 2. Apoiar a realização de oficinas, seminários, cursos e demais ações de formação cultural voltada à tradição gaúcha. 3. Preservar bens materiais e imateriais representativos da cultura do povo gaúcho. 4. Incentivar o surgimento de novos talentos nas áreas de música, dança, poesia, culinária, artesanato e demais expressões culturalmente tradicionalistas. 5. Promover a inclusão social e o fortalecimento da identidade regional. Artigo 3º. O Fundo de Fomento da Cultura Gaúcha será administrado por um conselho gestor, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, especialmente de entidades tradicionalistas, como a Fundação Instituto Gaúcho de Tradições Gaúchas, Folclore, FIGTF, e o Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG. Artigo 4º. Constitui fontes de recursos do Fundo. Dotação orçamentária própria do Estado, município. 2. Recursos oriundos de elementos parlamentares. 3. Contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 4. Multas e penalidades previstas em legislação específica sobre o patrimônio cultural. 5. Convênios, acordos e parcerias com entidades nacionais e internacionais. 6. Rendas eventuais, inclusive as resultantes de aplicações financeiras de seus recursos. Artigo 5º. Os recursos do Fundo de Fomento à Cultura Gaúcha serão destinados mediante o edital público, respeitando critérios técnicos, culturais e de impacto social. Artigo 6º. A prestação de contas das entidades e eventos apoiados será obrigatório, conforme regulamento próprio a ser estabelecido pelo Conselho Gestor do Fundo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa. O presente anteprojeto de lei visa a valorização e a sustentabilidade das manifestações culturais gaúchas, que constitui um patrimônio vivo e fundamental para a entidade do povo do Rio Grande do Sul. A criação do Fundo de Fomento Cultural Gaúcho assegurará suporte financeiro e continuidade à tradição que, além de sua relevância histórica e social, movimentam a economia regional e fortalecem a coesão cultural do Estado. Destaca-se ainda o apoio às cavalgadas tradicionalistas, importantes expressões de pertencimento e respeito às origens, como exemplifica a tradicional cavalgada da chama crioula, que simboliza a preservação e a propagação dos valores farroupilhas através do tempo e das gerações. Além disso, as manifestações culturais tradicionalistas representam um importante vetor de desenvolvimento turístico e educacional, atraindo visitantes, fomentando a economia criativa e promovendo a educação patrimonial junto às novas gerações, contribuindo para a formação cidadã e o fortalecimento da memória coletiva do povo gaúcho. Plenário Caetano José Travassos, 27 de maio de 2025, Luiz Carlos Espeste Prado, vereador progressista. Esgotado expediente, senhor presidente. Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia com o secretário Paulo Rubilar. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Requerimento 024, São José do Norte, 21 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Josué Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais vem respeitosamente requerer ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a instalação de 2 faixas elevadas nas ruas Fernando Duprá, no trecho onde já estão localizadas as faixas de pedestre, em frente à Escola Municipal João de Deus Colares. O objetivo é garantir maior segurança aos alunos, pais, professores e demais pedestres que transitam diariamente pela via, especialmente nos horários de entrada e saída da escola. Ressaltamos que o fluxo intenso de veículos na região representa risco constante, sendo as faixas elevadas uma solução eficaz para a redução da velocidade e a prevenção de acidentes. Além disso, solicita-se que, se possível, a Secretaria realize uma vistoria técnica nas vias próximas à referida escola, a fim de avaliar e identificar outros pontos críticos que necessitem de redutores de velocidades ou outras medidas de segurança viária. Certo de podermos contar com o seu empenho e atendimento ao pleito, despedimos-nos respeitosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Com a palavra o autor da proposição da matéria, vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora Enília, assistência, ouvintes da Rádio Norte, todos os telespectadores. Esse pedido eu recebi de algumas mães que frequentemente buscam e levam seus filhos na escola. Foi colocado a faixa de pedestre, mas o pessoal não tem respeitado a faixa de pedestre, então eu faço esse pedido que coloquem essas lombadas, um redutor de velocidade, quem sabe assim eles comecem a respeitar, né? Porque isso é para a segurança tanto das crianças como dos pais, dos professores, pessoal que transitam ali naquela via. Não só naquela, quanto em outras também, mas por enquanto a reclamação foi dessa e eu consegui fazer o requerimento dessa e irei fazer de outras também, que hoje recebi os pedidos de outras. Porque o pessoal não tem respeitado o limite de velocidade, né? Isso é constantemente, todos os dias isso vem acontecendo e muito perigoso tanto para os pedestres quanto para as crianças. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar Pereira, do PT. Vereador Neguinho, quero te parabenizar, né, pela solicitação
E tenho certeza que o secretário Jonas tem sido muito solícito, né? Nesse momento, a gente, quando pede para ele, ele tem prestado um serviço de excelência, vamos dizer assim, porque logo em seguida ele procura resolver, ele vai em campo, vê. Então, como a gente disse outro dia, né? A gente tem que reconhecer né, as realizações feitas. E um outro detalhe, eu sou professor dessa escola, né? Desde 2007, estou lá, ou melhor, desde 97, eu sou professor do JDC, e a gente cobra direto do poder público, né? A sociedade cobra de nós também, vereadores, mas a comunidade tem que fazer o papel dela. Porque é injustificável a gente ter que estar chamando a atenção diante da escola, as pessoas não terem noção de respeitar a velocidade, cumprirem com o seu direito de cidadão, tá? Porque são crianças, e criança sabe como é que é, né? Tanto está caminhando, como de repente dá um rompante, sai correndo, e a gente pode, né, vir a cometer um acidente sério. Então, esse cuidado, além de, né, o gestor público ter esse cuidado, mas o cidadão tem que fazer a parte dele. Ele precisa assumir também o seu papel, não só reclamar, mas assumir o papel de fazer a parte dele para contribuir com que a gente evite danos maiores, por muitos olhares que a vereadora aqui tem, esse olhar diferenciado conosco aqui, né, vereadora, de cuidar melhor. Parabéns, o vereador Neguinho, pode contar com o nosso apoio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enília Lucas, do União Brasil. Boa noite, presidente, colegas vereadores, assistência. Parabéns, vereador, pelo teu requerimento, pela preocupação com as nossas crianças. E, como falou o meu colega Binho, nós também precisamos que os motoristas se conscientizem, né, que passando perto de uma escola não pode haver velocidade, porque ali tem vidas, tem crianças, e crianças, elas nos cegam. Então, vamos pedir também que a população colabore para que respeite o limite de velocidade. Parabéns, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem faça uso da palavra, coloquemos em votação o requerimento número 024/2025 do vereador Paulo Roberto Bernardi, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Aqueles que concordar permaneça sentado, que discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de maio de 2025. Passemos para o próximo trabalho. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Requerimento 025, de 2025. São José do Norte, 23 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com amparo no que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o requerimento interno dessa Casa Legislativa, respeitosamente requer que, após a deliberação plenária, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, bem como à Secretaria Municipal da Saúde e à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, solicitação a criação de um plano de contingência em saúde específico para o enfrentamento de eventos climáticos extremos e para a proteção da saúde pública do município. As recentes mudanças climáticas e os sucessivos episódios de eventos extremos, tais como enchentes, estiagens, deslizamentos, ondas de calor, temporais e frios intensos, têm exposto a população a riscos crescentes, impactando diretamente suas condições de saúde. Assim, é imprescindível que o município esteja preparado para responder de forma rápida e eficiente a tais situações. É notório que esses eventos acarretam sérias consequências para a saúde pública, especialmente o aumento da vulnerabilidade social e o risco iminente de desassistência à população. O plano de contingência visa definir estratégias preventivas e de resposta rápida às emergências climáticas, estabelecer protocolos de atuação integrada entre os diversos setores da administração pública, garantir a segurança sanitária e a assistência adequada às populações atingidas, bem como promover a criação de equipes especializadas
e o remanejamento imediato de profissionais do setor público, além do mapeamento das áreas de risco e outras ações pertinentes. Ademais, a elaboração do plano deve contemplar a área da saúde pública, com foco na preparação a respostas rápidas e estratégicas para situações de emergência sanitária, incluindo pandemias, surtos de síndromes gripais e epidemias como a dengue, entre outros tipos de ameaças da saúde pública. Por esses motivos, reitero a urgência e a relevância dessa iniciativa que deverá se tornar um pilar estruturante das políticas públicas de saúde e proteção civil no âmbito municipal. Diante do exposto, confio na sensibilidade dos nobres pares para a aprovação desse requerimento, bem como na pronta atenção do Poder Executivo Municipal para a criação destes planos de contingência, que serão fundamentais para assegurar uma resposta rápida, coordenada e eficaz, protegendo a saúde e o bem-estar da população de São José do Norte. Respeitosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Com a palavra o autor da proposição, Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Então, esse pedido foi me feito através de conversas com alguns amigos meus da área da saúde, e amigos que também são fora da área, mas também conhecem bem a situação. Por quê? Houve pandemia, houve enchente, agora está vindo essa dengue, está tudo bem complicado, tem acontecido tanta coisa no município, e o secretário tem deixado para a última hora para organizar essas equipes. É muito importante já ter uma equipe pronta, formada para isso. Espero que ele tome uma atitude rápida em montar essas equipes, porque faz falta tanto para a população do interior, como para o pessoal da cidade. Aconteceu mesmo agora na época da enchente, a função da Secretaria de Saúde. Estávamos lá trabalhando, aí do nada vão embora, porque a água está vindo. Quando vê a água veio, encheu tudo d'água. A gente perdeu muita coisa lá na saúde, vocês mesmos sabem disso que aconteceu. Então, se já tivesse essas equipes prontas, preparadas, tanto para remanejamento de materiais, quanto para atendimento ao público, seria tudo bem mais fácil. O que aquele pessoal passou lá no ginásio, dias tinha médico, dias não tinha, foi dada uma boa assistência, todos os voluntários estão de parabéns por tudo que fizeram, mas se tivesse uma equipe pronta, formada já, não estariam precisando estar correndo, catando um aqui, um ali, para conseguir resolver esse problema. Então, a gente pede que os nobres vereadores aprovem e pedimos também que o presidente, o quanto antes, mande isso com urgência ao prefeito, e o prefeito tome uma atitude junto ao secretário para que ele tome uma atitude e monte essas equipes e fiquem todos preparados, para a população estar preparada para qualquer tipo de pandemia, enchente, ou seja lá o que for que seja, para ajudar a população com esses grupos de enfermeiros, médicos, pessoas preparadas para essa área para atuarem. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, eu vou me manifestar. Vereador Neguinho, não voto no dia de hoje, mas se votasse, teria meu voto da bancada do MDB. Mas, como o senhor disse, que a primeira secretaria que ia ser alagada era a Secretaria da Saúde. É como o senhor diz, houve irresponsabilidade do gestor na época. E o senhor está muito bem e com a razão e dizer para Vossa Excelência que é de grande valoria para o nosso município esse seu requerimento, que faça uma equipe preparada, que se vier mais alguma enchente ou algum como é que eu vou dizer, ciclone, que a equipe esteja preparada para agir. Graças a Deus que a nossa comunidade é muito hospitaleira, chamemos e eles vieram ajudar, mas o senhor pode ficar tranquilo que o seu requerimento já chegará amanhã nas mãos da prefeitura. Aí depois não é mais com nós.
O senhor permite uma parte? Não, pois não. Obrigado, presidente. E chegando o quanto antes, eu vou incomodar, vou bater em cima, porque assim, ó, a gente tem que saber reclamar, mas também tem que saber agradecer. Se eles correrem e se prepararem para isso, está vindo o inverno, vai começar essa temporada de chuva, pode que ocorra alagamento, queira Deus que não, mas pode que aconteça. Então, essas equipes têm que estarem prontas e formadas já para isso, né? Obrigado, presidente. Não, e amanhã já estará lá na prefeitura, porque nós temos uma secretária muito eficiente aqui, a Edilane, que amanhã já faz os trâmites e tudo e já manda entregar. Passemos, então, para a votação o requerimento 025 do vereador Paulo Roberto Bernardes Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Aqueles que concordar permaneçam sentados e que discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de maio de 2025. Passemos para o próximo trabalho. Requerimento 025 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem, através deste, solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feito o calçamento da via Hohenstein, na travessa 2 da rua Ramiro Barcelos, no centro da cidade. Justificativa. Ocorre que os moradores dessa rua nos relataram que sempre que chove, fica bem difícil para se deslocarem de suas residências até a rua Ramiro Barcelos. Trajeto este feito diariamente por todos que ali residem, pois junta muita água, dificultando o trajeto desses munícipes. Além disso, em outros tempos, a via fica com muita areia e com a grama grande também, trazendo transtornos aos moradores dali. Por ser uma rua bem curta em extensão, o referido pedido poderá ser feito utilizando um baixo custo aos cofres públicos, trazendo assim um grande benefício aos cidadãos nortenses. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 26 de maio de 2026, Enília Lucas, vereadora, União Brasil. Com a palavra, a mentora da proposição, vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, eu já havia há algum tempo entrado com um requerimento pedindo para dar uma manutenção ali naquela rua. Mas agora, conversando com o pessoal, alguns moradores, achamos melhor pedir para que essa rua seja calçada assim que possível, já que é um trecho pequeno, aqui bem, a Travessa 2, que, na Ramiro Barcelos, ali em frente, ao lado do Clube Sócrates. Então, devido a ser um trecho curto, já que estreitinho, né, de repente dá para reaproveitar alguma pedra que está saindo aí de alguma outra rua e pedir para que o executivo dê uma olhadinha com carinho naquela Travessa 2 ali. Obrigada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar, vereador do PT. Sabe, vereadora Enília, quero lhe parabenizar pela solicitação. E eu sempre que passo por aquela rua também sempre me chama a atenção, né, que é uma rua estreita. E quando a gente fala de planejamento do município, eu não entendo por que se esquece dessas ruas assim que poderiam já ter resolvido há muito mais tempo. Um calçamento simples das comunidades, né, que estão aqui dentro do centro da cidade, não deixando de atender, né, as comunidades do entorno, mas eu não consigo entender o planejamento, porque sempre se falou muito em gestão pública. Faltou, vou ser bem sincero, né, faltou, né, por não ter esse olhar. São várias ruazinhas que foram calçadas depois de outras ruas que poderiam já, né, terem resolvido, e logo ali que a gente vê que desemboca, tem um problema sério, que eu lembro quando eu era criança, tinha um olho d'água ali do lado do clube ali, né, e aquela duna que a gente brincava de escorregador, mas ali, num trechinho curto. Parabéns pelo seu olhar mais uma vez. A gente passa diariamente por ali, mas a sua solicitação tem esse cuidado mais uma vez. Parabéns, presidente, vereadora.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Peço a palavra para parabenizar a vereadora Enília. E bom que ela está mandando outro requerimento para reforçar, porque eu fiz um pedido também de calçamento para essa rua em fevereiro, acho que foi. Entrou aqui na casa, mas não tinha aberto ainda as sessões plenárias, mas te parabenizo. E vamos reafirmar e vamos para aprovação para que isso aconteça. Parabéns, vereadora. Não foi através de requerimento para casa, não. Aqui passou pela casa? Não, era ofício ou foi votado? Ofício? Não. Se é ofício, não foi votado. Se fosse votar, estava comprometido o trabalho da vereadora Enília. Então tá. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem usa a palavra, eu vou fazer um comentário. Vou reforçar e dizer para a vereadora Enília dar os parabéns. Se votasse, eu votaria na noite de hoje favorável o requerimento 025 da vereadora Enília e espero que a senhora seja muito feliz no seu pedido, porque ali para aquela rua, vereadora Enília, no mandato passado, eu acho que 5 vereadores pediram o calçamento daquela rua. E o executivo nunca deu atenção que tinha que dar, uma rua pequena, como a senhora diz aqui no seu requerimento, e como falou o vereador Paulo Rubilar, falta planejamento, porque é uma rua central e um trecho muito pequeno. Quem sabe a senhora seja feliz e eles calce essa ruazinha, ainda a senhora sendo do governo do União Brasil, quem sabe o prefeito Neromar mande calçar esse pedacinho, porque quem vai ganhar é os moradores que ali moram. Passemos então para a votação o requerimento 025/2025 da vereadora Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Aqueles que concordar permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 27 de maio de 2025. Passemos para o próximo trabalho. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Pedido de informação número 006 de 2025. São José do Norte, 26 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Senhor presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com amparo no que diz respeito à Lei Orgânica Municipal e o regime interno dessa Casa Legislativa, respeitosamente, considerando a importância do atendimento psicológico prestado pela rede CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, no município, e visto as constantes reclamações da população quanto à demora no atendimento solicitado, solicito as seguintes informações. Quantos psicólogos atualmente integram a equipe da rede CAPS no município? Qual o número de atendimentos realizados mensalmente nos últimos 12 meses? Existe fila de espera para atendimento psicológico na rede CAPS? Caso positivo, quantas pessoas aguardam atualmente e qual o tempo médio de espera? Como se dá o acolhimento inicial dos pacientes que procuram atendimento psicológico? Justifica-se o presente pedido de informações diante da necessidade de fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços públicos essencial, bem como buscar soluções para que garantam maior agilidade e qualidade no atendimento à nossa população. Respeitosamente, Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, União Brasil. Com a palavra, o autor da proposição, vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Então, esse pedido de informação, eu recebi muitas reclamações de pacientes que estão passando por atendimento lá, chegam lá e estão dando uma data muito distante para fazerem a triagem. E aí eu fiz esse pedido de informação para saber como está sendo esses atendimentos para poder passar um respaldo para a população, porque eu soube que tem bastante médicos, psicólogos contratados lá, e eu não estou conseguindo entender o porquê de tanta demora. Aí eu fiz esse pedido de informação para isso, para dar um respaldo para a população do porquê o tanto motivo da demora nessa fila do CAPS. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Neguinho, número 006 de informação, 2025. Quem concordar, permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de maio de 2025. Esgotada a ordem do dia, senhor presidente. Esgotada a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Em explicação pessoal, primeiro é Paulo Roberto da Silva. Obrigado, presidente. Eu nem iria fazer o uso da palavra hoje, mas vou aproveitar para dar uma boa noite para o pessoal da 5ª secção da Barra ao Capão da Areia. Agradecer o pessoal que sempre vem nos acompanhar aqui nos ouvir aqui na Câmara, pessoal que nos assiste de casa, agradecer o pessoal do Executivo em algumas demandas que a gente tem pedido e tem sido atendido, e dizer mais uma vez aos pescadores que a gente está na luta por vocês, a gente está junto. Eu recebi de alguns pescadores dizendo que a gente não vai lutar, que a gente não vai ajudar. A gente vai sim. Eles ficam dizendo que a gente está fazendo isso só porque é vereador, porque está em período eleitoral. Não, nem estamos em período eleitoral, já passou o período eleitoral, a gente está aí para ajudar vocês. A gente vai fazer o possível e o impossível para tá ajudando vocês o que for preciso. E é só nos chamar, a gente vai estar disponível. Ontem mesmo a gente conversou aqui com o presidente da colônia, que hoje ele ainda foi para uma reunião lá em São Lourenço, e ele está na luta junto, tanto como vereador como presidente da colônia. E os nobres amigos aqui também, independente de partido, a gente vai estar trabalhando junto por todos vocês. Era só isso por hoje. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e obrigado. O que precisarem, nosso gabinete está à disposição. Em explicação pessoal, Paulo Rubilar Pereira. Antes de passar a palavra para o vereador Paulo Rubilar, quero aqui registrar a presença do nosso amigo lá do 2º Distrito, João, filho do saudoso Toninho, e o seu filho. Seja bem-vindo à casa, João. 15 minutos, vereador. Vou aproveitar que eu não vou ficar falando, depois eles... Uma boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores que aqui estão com a gente nessa sessão. A assistência presente nesse momento com a gente aqui, aos servidores da Casa Legislativa, a comunidade que nos acompanha nas redes sociais, né, através da Rádio Norte, da TV Clube, enfim, a todos aqueles que têm acompanhado o trabalho de cada um de nós, vereadores aqui dessa casa. Também hoje eu vou ser sucinto. Quero lembrar, né, o Neguinho, quando ele traz a questão dos pescadores, mais uma vez, e é a gente abraçar essas causas, né, porque são nossas, a gente sempre vai defender, principalmente na agricultura e a pesca, que são questões primárias da economia do nosso município, e a maneira que se é tratado, isso não é de agora, pelo que eu sei, pelo que eu sempre ouvi falar, né, a falta de cuidado, a falta de respeito aos nossos pescadores, e ontem a fala do Irandi, né, o nosso presidente da colônia e vereador, nosso colega aqui, o desabafo que ele fez pelas lutas incansáveis em nome dos pescadores. E a gente tem, Neguinho, de fato, né, independente de bandeiras partidárias, é o nosso povo, é a nossa comunidade que está aqui. O que está errado tem que ser apontado, né? A gente tem que chamar a atenção e fazer com que a coisa aconteça da forma que realmente precisa ser, principalmente em relação ao respeito a cada cidadão. Tá? Existem maneiras e maneiras de serem abordados. E hoje eu vou ser rapidinho, até porque teve uma reunião hoje pela manhã aqui na Câmara e eu não participei, né, que foi uma reunião em relação à RGM, né, a mineradora, a Rio Grande Mineradora aqui, que veio apresentar a sua instalação, a sua aprovação, o projeto de instalação aqui. E eu me coloco sempre contra a esse sistema, pela maneira que é colocado para a comunidade, uma ilusão, tá? E eu preciso tomar mais conhecimento disso. Hoje eu recebi o material que eles deixaram aqui, a RGM, tá? Para a gente tomar, porque eu me preocupo, porque aparece uma cifra bem significativa aqui, né, de 200 milhões, né, de reais para o município, de repasse para o município, é dinheiro, tá? Mas isso reflete apenas 1,3% do que eles vão arrecadar aqui.
Apenas isso, 1,13 serão bilhões de reais que estarão tirando aqui do nosso solo. O que vai ficar para nós? O que vai ficar para nós? É isso que me preocupa. Eu lembro que em 2014, quando eles estiveram aqui apresentando, eu participei de uma reunião, não foi na audiência aqui, quando eles fizeram a audiência no clube, eu não estava na cidade, não participei, mas eu lembro que eu, como criança, a gente que é nortense, a gente faz, sabe que quando a gente faz um buraco, eu sempre uso esse termo, quando a gente faz um buraco para brincar, depois que a gente tapa o buraco, nunca fica o mesmo, sempre vai ficar mais fundo. Né? A areia nunca volta 100% para o local, ela leva um tempo para isso. Ela leva um tempo. Aí eu perguntei para eles, qual é o tamanho da vala que vocês vão deixar no nosso município? Eles não vão me convencer que vão tirar milhões de toneladas de metal pesado aqui da nossa areia e que vai ficar tudo igual. Gente, não vamos nos iludir. No papel é muito fácil. Botar tudo aqui no papel e dizer que vai ser certinho, beleza. Porque depois eles vão embora e quem vai ficar com prejuízo somos nós. Isso nós temos que ter bem claro. Não sou contra o progresso, não, muito pelo contrário. Agora, eu sei que ela vai vir, infelizmente, está aprovado, o IBAMA aprovou, né? Os canais ambientais do governo federal passou a mão por cima. Vou dizer, tem interesse? Pode ter, desconheço, mas eu, como nortense, eu vou me pegar na Constituição, lá no artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 225 da Constituição Federal. Os órgãos ambientais esqueceram da Constituição. Como é que vai ser nós? Nedinho, como é que serão nossos agricultores? Gente, se a gente olhar o desenho aqui, ele vai passar a vala, a lavra que chamam, né? Vai passar ao lado do banhado do estreito. Nós somos areia. Não tem como a gente não perceber que nós vamos ter um dano imenso na questão da nossa estrutura. O nosso lençol freático é muito baixo, é muito superficial. Teremos impacto direto do oceano na nossa água. Eu não consigo entender qual é eu estou tentando, mas eu vou me apropriar mais ainda, porque é muita informação. Tá? E a gente precisa saber, então, espremer esse limão, e o município precisa. Atenção, Secretaria de Planejamento e o Governo Municipal. Nós, junto com a Câmara Municipal, nós temos que espremer e tirar o melhor possível deles para estruturar o nosso município. Nós temos que pensar nisso, eles vão vir, tá? Não tem como voltar atrás, infelizmente. Contra a minha vontade, contra a vontade de muita gente, principalmente, vou dizer assim, de muita gente de São José do Norte, agricultores, pescadores, né, a comunidade em geral. Tá aí, a gente vê os adesivos, não a mineração. Caiu por terra. Né? As pessoas não foram ouvidas, muitas lutas, não é de agora, eu acho que desde 2011, tem um grupo que trabalha em relação a isso, batendo contra a mineração. Então, nós vamos ter que espremer e ver o que vem de medidas mitigatórias, quais são as compensações que o município pode tirar, porque serão bilhões de reais que vai ser daqui. Aí uma ressalva. A gente vive numa sociedade consumista. A gente consome tudo que nos oferecem. Tá? E a gente acaba fazendo isso. Sem se dar por conta, a gente acaba abrindo as portas para esse tipo de empresa, para esse tipo de exploração. Porque o metal pesado vai ser usado em muita coisa que a gente usa no dia a dia. Né? Eu digo assim, ó, eu tenho meu telefone há 5 anos. Tá? A juventude hoje não fica 1 ano com o mesmo telefone. Não fica. Tá? E aí? De onde vai sair tanto metal? De onde vai sair tanta matéria-prima? E a gente acaba criando. A gente foi pesquisar, uma das áreas que eles fizeram exploração foi lá na Paraíba, na minha futura terra. Vou dizer sempre, né? Tá, e a gente viu, passaram-se 32 anos, o buraco é imenso lá. O buraco que eles fizeram, que eles extraíram o minério lá, está lá há 32 anos. Aí eu pergunto para os nossos agricultores, temos estrutura para manter? Vão receber uma ajuda de custo, vão receber alguma coisa, e depois? E tudo isso a gente tem que pensar. Então, por isso que a gente não pode deixar escapar de pegar aquilo que é uma fatia. Então, aí cabe a gestão pública, juntamente com a gente aqui, que a gente sempre diz, né, que a gente quer estar junto, e a Secretaria de Planejamento, planejar o que nós precisamos investir no município para não ficar totalmente no prejuízo.
Porque a mãe África, o nosso continente mãe, é explorado sempre, foi explorado uma vida inteira pelas grandes mineradoras do mundo. Vamos visitar a África? Como é que vive aquele povo de lá? Quais são as condições? Estão bem? Porque a riqueza está lá, a riqueza saiu de lá. Ficou riqueza? Ficou investimento? O que ficou realmente? A gente sabe, né? A história que chega para nós, pelo menos para o lado de cá, da África, que infelizmente a grande maioria dos países da África vivem em situações precárias. Então, gente, há muito tempo atrás, quando eu era estudante na universidade, a gente participava do NEMA, a gente participava de várias questões ambientais, e eu lembro claramente que a questão ambiental dizia que nesse nosso território, na nossa restinga, que muitos chamam de península, o correto, só escutem só, o correto era não ter nenhum ser humano aqui em cima. Pela importância ambiental que essa restinga de areia tem, dividindo a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico. O bioma, o ecossistema disso aqui é tão riquíssimo que o correto era nós não estarmos aqui em cima, mas a gente está aqui em cima. A gente está aqui em cima. Se nós que estamos aqui em cima já somos um problema, imagine um buraco que vão fazer aí, sem se preocupar com o todo da nossa região. Então fica um alerta aqui, gente. Como cidadão nortense, eu sou completamente contra, tá? Mas digo mais uma vez, ela vai vir, tá? Infelizmente, está aí, a gente está passando por N problemas, mas vamos ter que resolver o problema interno. Como eu digo, eu tenho que resolver o problema aqui em casa. Né? A nossa casa hoje é São José do Norte, lá da quinta secção da Barra, né, Negrinho? O Capão da Areia, né, Chacrinha? Essa é a nossa casa, é o nosso território. São os impactos, quem vai sofrer diretamente somos nós. Então, a gente tem que ver qual é a forma que a gente vai poder evitar que o estrago seja tão grande assim que a gente não possa tirar proveito. Tá, gente? Então, hoje fica a minha aclamação, vamos dizer assim, para que cada um pense um pouquinho. Porque até pouco tempo, não sei se o Nedinho lembra, o Nedinho participou de vários momentos com eles, o número de empregos que eles iam oferecer não era muito significativo, não. Não chegava a 1.000 empregos diretos. Hoje está oferecendo, no folheto que eu vi rapidamente, são 1.500. Mudou já. Opa, mas o que é 1.500 para uma população de 30 mil habitantes, 27 mil? Tá, isso como é que vai ser depois? Exato, não, sempre vem, né? Sempre vem. Vamos dizer assim, né? Seremos os candangos, né? Aquele trabalho raso que a gente vai trabalhar. Tá? Os grandes mesmo não vão vir daqui. Tá? Nós não temos esse domínio dessa área, né? A gente não conhece essa parte. Tá? Vão vir. Então, que a gente avalie, para depois a gente não ficar reclamando como a gente reclama, né, da estagnação que o EBR deu para nós aqui. Tá, mas o EBR é uma empresa que pode a qualquer momento voltar a trabalhar. Agora eles vão vir aqui, vão extrair o minério e vão embora e nós vamos ficar com prejuízo. Aí não vai ter o que fazer. Então, gente, Constituição Federal, a lei está aí, né? Vou entrar em contato com o pessoal que me diz respeito em relação a isso, porque até agora não me deram retorno também. Já entrei, é assim mesmo. Como é assim mesmo? A população não é ouvida? A população não tem direito à voz? Até quando vamos continuar aceitando essa questão? Então, nós temos que fazer o nosso papel, como legisladores que somos do município, fiscalizar toda a empresa que vem aqui também, para ver o que a gente vai poder tirar de proveito. Por enquanto era só, muito obrigado e uma boa noite a todos. Em explicação pessoal, vereadora Enília Lucas. Senhores vereadores, vou pedir aos senhores vereadores que façam a chamada nas suas redes sociais da audiência pública dia 5 de junho de 2025, às 17 horas, aqui na Câmara de Vereadores, que é o tanto que a comunidade nos cobra e nós não temos o gerenciamento da travessia. E vai vir os órgãos que são responsáveis. A comunidade que tanto reclama nas redes sociais e cobram os vereadores, vão ter a oportunidade, dia 5 de junho, aqui, se dirigir às autoridades do Estado e fazer as perguntas que têm que ser feitas.
todo mundo vai ter o direito de se expressar e reclamar dessa péssima travessia que é colocado entre Rio Grande e São José do Norte. Em explicação pessoal, vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, eu agradeço, mas não irei fazer uso da palavra. Passaremos, então, para a explicação pessoal, vereador Luiz Lemos. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, a todos que nos assistem pelos canais da FM, da Rádio Norte. Quero mandar um abraço aí para todo o pessoal, desde a 5ª secção da Barra ao Capão da Areia. Mandar um abraço ali para os meus amigos do Divisa. Hoje ainda falei com o Denilson lá, onde tivemos lá, eu, o vereador Nedinho, no primeiro encontro. Era um encontro, uma palestra sobre a pecuária, com o médico veterinário Vinícius. E tivemos lá participando desse encontro lá, onde estava no primeiro encontro, onde tinha bastante gente, até estava com essa chuva que deu, mas foi bem aproveitado lá a palestra. E também quero falar hoje sobre os exames dos cavalos, que isso era uma promessa de campanha aí, e nós viemos trabalhando em cima, vereador Binho, sobre o homem que só falava de cavalo e de boi, que nem eles diziam na campanha, mas com esse serviço aí, com a confiança do meu pessoal, onde eu trabalhei 7, 8 anos ali na inspetoria, nós chegamos nessa casa. Então, essa promessa, ela veio, onde eu quero agradecer a parceria que foi feita com o prefeito Nero, a Secretaria da Agricultura, com o Fabrício, o Binho, o veterinário Rogério, lá está o Fábio também. E aí, onde vai ser, por exemplo, nós vamos... A prefeitura vai entrar com médico veterinário, e o custo vai ser só o laboratório em Pelotas, que nós vamos mandar, e o primeiro ano tem a vacina, que vale por 1 ano, então vai cortar o custo desses exames pela metade do preço. Essa semana que vem, nós vamos a Pelotas, no laboratório, para ver, para nós combinar sobre tantos exames tem que levar, uma média de exame, para nós... em seguida, já fazer uns cadastros aí e fazer essas coletas. Também quero... Hoje de manhã recebi um telefonema, conversei com Giovanni Grisotti, grande repórter da RBS, que faz muito pelo tradicionalismo também, que é um gauchão, e nós estava falando e ele me parabenizando pela minha iniciativa, pelo meu serviço, que isso é cultura, né? E nós que gostemos dos rodeios, trabalhemos nessa área de pecuária, rodeio, tradicionalismo. Então, isso é muito importante, porque hoje, para a gente participar de um rodeio, aí, um exame é a média de 200, 150, 200, e dependendo até mais, para a gente... fazer um exame que vale, agora passou 6 meses da anemia. Então, com isso aí, vai baixar o custo, vai sair para 80, 90 reais um exame. Então, isso aí para nós que temos muitos participantes, que nem agora vem a Semana Farroupilha, onde o pessoal gosta de desfilar, onde um vô pode levar um neto, 2, um pai levar um filho.
Então, isso é muito importante. E aí nós vamos sair agora, nós vamos se inteirar mais do assunto e vamos falar com todos os patrões de CTG para a gente poder se reunir e ver a melhor forma que nós vamos trabalhar para fazer a coleta para esses exames. Então, foi um requerimento de grande importância, muito bem aprovado pela Casa e bem aprovado pelo Executivo. Então, a gente tem só que agradecer, porque a gente que vem fazendo um serviço devagar, mas um serviço sério nessa casa, sobre o tradicionalismo, sobre a nossa inspetoria veterinária, que a gente está sempre ajudando os nossos pecuaristas. Então, quando vem o reconhecimento, sempre é bom. E quando vem um reconhecimento de um repórter importante, pedindo o nossos papel, nossos documentos para divulgar lá, a gente fica muito feliz pelo nosso trabalho aqui, que vai ser de grande importância para a nossa CTG, desde a 5ª secção da Barra ao Capão da Areia, porque o nosso tradicionalismo aqui na nossa cidade é muito forte, muito forte. Então, a gente faz um rodeio interno aqui dentro da nossa cidade. Então, é muito importante a gente chegar ao 20 de setembro agora, se programar para nós ter esses exames prontos aí para o pessoal, para a gurizada, para o nosso tradicionalista. E aí eu quero mandar aproveitando já mandar um abraço aí para todos os patrões, todos os amigos de rodeio aí, todos tradicionalistas, que essa conquista é de todos nós, de todos nós. E nós temos trabalhando também em busca de mais conquistas que está por vir por aí. A qualquer momento aí nós vamos falar de vários assuntos, várias coisas, está vindo coisas boas a caminho. Mas está vindo a trote, né? Que nem o vereador chegou na Câmara, a tranquito. Então, eu quero dar uma boa noite a todos aí, um abraço e até segunda, se Deus quiser. Não tendo mais ninguém para falar a explicação pessoal, então eu vou me pronunciar como estava na presidência, e eu teria que falar como segundo, mas como tinha os demais vereadores, eu fiquei por último. Mas dizes que os últimos serão os primeiros, e eu acredito que seja primeiro. Começar por essa noite de hoje, que vou falar pouca coisa, porque eu não me preparei para falar essa noite. Mas coisas que são importantes para o nosso município, quando aqui dizem que falta planejamento do executivo, e falta mesmo planejamento. Eu estive esse fim de semana olhando a rua Aragão Bozano. Como é que vão liberar uma rua que ainda não foi concluída a obra? Ficou uma bagunça, um caos, porque tinha os buracos no meio, onde tinha que fazer as tampas de bueiro, botaram o cavalete, estacionavam do lado e do outro, e não tinha como outro carro passar. Pelo amor de Deus, isso aí até um guri de 12, 13 anos sabe, se não está feito o trabalho, não libere a rua, porque trouxe transtorno para a nossa comunidade. E eu não sei, como diz o vereador Chula, o governo está perdido. Eu não sei, o governo não tem um planejamento, e falavam muito em planejamento, mas até agora eu não vi o planejamento, não vi gestão pública do governo passado, que tanto reclamava e cobrava, e nós aqui demos amém. A realidade é isso aí. Eu me incluo naquilo tudo que teve na gestão passada, e não tenho problema nenhum de falar. Errei, e assumo o meu erro por nós ter dado muito credibilidade a ex-prefeita Fabiana Zog. Aí todo mundo diz, uma grande prefeita. Ela é alta mesmo, ela é grande. Mas não, aqui não tem ninguém que fala
dos senhores vereadores, das emendas que trouxeram, que nós temos esquecido, que nós vai sermos criticados. Mas o vereador Luiz botou emenda, o vereador Nedinho botou emenda, o vereador Lincoln botou emenda, o vereador Ronei botou emenda, o vereador Cristino botou emenda. Até aqueles que não eram vereador conseguiram emenda. O vereador Irandi, que tem uma emenda para um posto auxiliar lá da localidade do Estreito, que está abandonado, e não mandaram, acho, a resposta até agora para o vereador Irandi, o que foi feito com o dinheiro daquela emenda. Porque nós estivemos visitando lá, eu e o vereador Chacrinha, e vimos que lá tem uma placa que diz e o capinho dessa altura. Aí depois fica um brabo que a gente critica. A gente vai criticar aquilo que estiver errado. Nós não vamos se omitir nas coisas que estão erradas. A vereadora Enília entrou com trabalho hoje, e tomara, vereadora, que a senhora seja feliz, porque não vai ser a Vossa Excelência que vai ganhar, vai ser as pessoas que ali moram. E teve vários requerimentos para aquela ruazinha, que é uma vergonha, que eu acho que não gastam. Eu não sei fazer muita conta, mas eu acho que com 5 mil reais eles recalçam aquela ruazinha ali, porque o espaço é muito pequeno e é muito, fica no centro da cidade, fica no lado do Clube Soccer, fica de frente um empreendimento que teve grande, agora que abriram, que é o mercado ali do Paquito, lá conterrâneo do vereador Neguinho, lá da 5ª secção da Barra. Gente, vamos se planejar, vamos fazer as coisas certas. O exemplo, vamos elogiar a ex-prefeita, o calçamento que fez na Rua da Barca, porque fizeram bem feito, fizeram com uma estrutura embaixo, aonde não deu as enchentes, deu tudo isso aí, e está perfeito ali o calçamento. Agora, ande nas ruas da cidade, pega a Rua 5 para vocês sair até a praia, aonde é uma via que era muito boa a via, se tivesse feito um trabalho bom. Escoava o trânsito de São José do Norte. Recalçaram aquela rua, ficou pior que estava, vereador Neguinho. Porque, olha, hoje, se tiver carro estacionado de um lado e do outro, tu vai andar dentro dos buracos. Não é a gente querendo criticar. Aqui, o vereador Chacrinha fez um pedido para eles recalçar esses 2 pedacinhos, uma rua central, na General Osório, onde fica a Câmara de Vereadores, fica o Fórum, e aonde tem um grande trânsito. A vereadora Enília fez um pedido para fazer uma rótula, que já deu acidente e vai dar mais acidentes se não fizer. Não estou criticando o secretário de trânsito, acho que está fazendo um bom trabalho o secretário Jonas, mas que a gente faça os pedidos que os vereadores pedem. Porque nós não temos pedindo para nós estamos pedindo para a comunidade que nos elegeu. Isso é muito importante. Tivemos lá no Divisa, a entrada até a Verinha está muito boa, mas da Verinha para lá não tem uma estrada decente, aonde o governo tem que fazer a parte dele, aonde o governo ficou com pouca malha para cuidar. Porque hoje nós temos uma BR que vai até o Capão da Areia. E os outros prefeitos, quando não tinha estrada, o finado Dario, que cuidava de 100 e poucos quilômetros de estrada, e as estradas estavam boas. Hoje, nós não temos esse trecho mais para cuidar. Temos que cuidar das vias, que se chama Estrada do Interior, as vicinais. Obrigado, vereador Binho. E eles não estão cuidando. Aí fica um brabo, como nós aqui fizemos. O vereador Paulo Rubilar quer saber sobre a Interpraias, que dizem o secretário de planejamento que o projeto não tem calçada. Me desculpa, mas vai fazer um projeto e não tem calçada? Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Porque eu não até acredito que deram o aval para um projeto que não tem calçada. Eu estive agora na Praia do Oceano e vi que o empresário está fazendo como é que eu posso me expressar? Está fazendo uma recuperação
num calçamento que é novo. Por quê? Não foi bem feito. E cadê a fiscalização do município, que é responsável para fiscalizar as obras? Quem é que dá o aval e dizer que a obra está pronta? Tem que ter um responsável. Se não tiver um responsável, vira bagunça. Eu lá em casa, quem manda é a mulher, eu não mando. Mas ela manda muito bem e administra muito bem a casa. E eu só observo. Então, se nós não tiver uma fiscalização dentro do órgão municipal, os troços não vão andar. Aí temos 14 ônibus, vereador Neguinho, e a resposta que veio para mim, que tem 7 só funcionando. Por que a ex-prefeita, a grande ex-prefeita, deixou ficar a frota sucateada? E eu não tenho nada contra a ex-prefeita, mas tem que cobrar. Aí pede uma máquina, não tem um maquinário porque está todo quebrado. E a prefeita não sabia disso? Ela não sabia que o maquinário estava quebrado antes de passar a administração para o prefeito Neromar? Aí eu não concordo com isto. E vou sempre cobrar. Como um absurdo de aluguel de ônibus, que eu falei nessa casa ontem, que é prejuízo para o município. Aí ficam as pessoas, vereador Neguinho, esperando na fila para fazer uma cirurgia de catarata. E ficam bravos quando a gente vai ajudar as pessoas. As pessoas nos procuram como procura o vereador Neguinho. E nós trabalhamos nessa área. Nós fizemos aquilo que está no nosso alcance. Mas o poder público tem que fazer a parte dele. O poder público não pode deixar as pessoas esperando uma consulta, esperando uma cirurgia letiva. Um senhor de 92 anos, faz 2 semanas que quebrou o fêmur e está esperando e não consegue transferir esse senhor para fazer uma cirurgia do fêmur. 92 anos, uma vida inteira, trabalhando na agricultura, contribuindo com esse município e com o estado e com o país. E chega na hora que precisa, não tem aquela cirurgia que ele tanto está esperando. Está lá, em cima de uma cama do hospital, as pessoas nos procuraram e nós estamos tentando ajudar. Mas foge da nossa alçada. Porque nós temos vereador, o vereador fica limitado. E as pessoas acham que o vereador resolve tudo. Que fique bem claro. E as pessoas botem na cabeça. O vereador faz aquilo que pede. Vem o Guto, nos pede, minha rua está assim. Nós fizemos o requerimento e pedimos, mas nós não executemos. Quem executa é o executivo. E quando tu não é do agrado do executivo, os teus pedidos não são feitos. Até os vereadores do próprio partido, eles não fazem as coisas. E tem que ficar revoltado. Tem que ficar revoltado, porque as coisas não acontecem. Aí pedimos, o vereador Chacrinho e o vereador Josué, para fazer uma recuperação do bairro mais antigo da cidade de São José do Norte, a Borracheira. Nem as plaquinhas das ruas para identificar, eles não... E me mandaram uma resposta que está no cronograma. Cronograma de 8 anos e não fizeram? Aí a gente tem que se revoltar, porque, me desculpa, tenho um grande apreço pelo prefeito Nero, mas no momento que o prefeito Nero não cumpriu a palavra com os partidos antes da eleição e deu a palavra dele que nós éramos 25 dentro de uma peça na Câmara de Vereadores, e lá ele disse que não prometeu, então nós 25 somos mentirosos, e ele é o verdadeiro. Me desculpa, vereador, prefeito Neromar. E houve um episódio, talvez os vereadores do partido não sabem, mas fizeram uma visita no gabinete e certas pessoas disseram que o prefeito Nero não estava preparado para ser prefeito. Se a equipe dele está falando isso, o que deixa para nós? Nós não podemos. Então, não tem cabimento as coisas que acontecem. É coisa simples e que tem que acontecer, que tem que fazer. Porque não é para nós, vereador Neguinho, é para a comunidade. Eu não sei se eles estão dando
alguma manutenção para a Barra e para a Quinta. E não deram no governo passado. E a prefeita do governo passado foi bem votado lá na Barra e na Quinta. E ela não deu. Disse que ia ter um posto 24 horas. E isto eu estava no palanque e ouvi. Para aquela comunidade. Adquiriram uma casa lá para fazer o novo posto. Está lá e não fizeram nada. Tinha até a verbas. Então, qual é a responsabilidade que teve o... Eu ainda digo que é o mesmo governo, que continua o mesmo governo. Eu acredito, quero acreditar que o prefeito Nero manda, mas pelo que eu estou vendo, ele não manda. Ele está sendo um bonequinho na mão do secretário de Planejamento e da secretária de Obras. Onde se viu, quando eu perguntei ao prefeito Nero, que ele sabia a LDO do município, os valores... Eu não sei, vereador. Prefeito, direcionaram dinheiro de secretarias importantes para a Secretaria de Obras. Por quê? Porque ele prometeu em campanha que a secretária ia ser a ex-prefeita Fabiana Zog. Será que não é para se beneficiar, para concorrer a deputada estadual, para tirar vantagem? Eu não sou tão burro assim. Tirasse o raciocínio, vereador. Então, é isso aí que a gente deixa a gente indignado. E eu fico indignado. Eu fico revoltado por as coisas não acontecer. Se as coisas não acontecem, então as pessoas cobram dos vereadores. Tem muita coisa errada na cidade. E muita coisa errada. E eu não acredito que um governo que ganha e continua com a mesma equipe não vai trazer fruto para a cidade, porque não muda os secretários, fica o mesmo secretário, fica a mesma administração, e não pode acontecer. Carro sucateado dentro da Prograsa, vão lá, nobres vereadores, eu estive lá, eu entro escondido, eu olho. Isto é dinheiro público. Agora, pagaram num pregão 3.600.000 para um rapaz que vai fazer a manutenção do maquinário da prefeitura. Eu ganho 3.600.000, ninguém. Vou lá, contrato a tua empresa, eu mando um ônibus para lá para tu consertar. E ainda mandaram naquela resposta me dizer que tem ônibus porque não tem pisca, não tem lâmpada. Ah, pelo amor de Deus, vão contar a história para carrochinha, porque comigo não me passa mais isso. Vão fazer as coisas, vão fazer acontecer. A saúde está uma vergonha, aonde tem 4 mil pessoas. Pois não, vereador, eu lhe dou uma parte, até me ajuda. Fique à vontade, não só nos exames laboratoriais, mais de 4 mil pessoas. Exames laboratoriais, exames simples de sangue, de urina. Pelo amor de Deus. Aí fizeram o escarcéu no hospital municipal, que está muito bom. A prefeita chamou, a ex-prefeita chamou a rádio, chamou os órgãos de comunicação, muito bonito, visitemos as máquinas lá novas e tudo, mas não está funcionando para a comunidade. Para quê? Para mostrar uma coisa que não está acontecendo, vereador Enília. E a senhora sabe que a nossa população é muito carente, a senhora sabe que a nossa população precisa desse serviço, porque jamais alguém vai procurar um órgão de saúde por procurar. Tu procura porque tu está doente. Aí, tu faz um anteprojeto que é para beneficiar aquelas pessoas carentes, de baixa renda, que não têm um dinheiro para quando vão a Porto Alegre buscar tratamento de saúde. E nós pedimos um troço simples, um vale alimentação, porque a gente vê, muita gente não tem o que comer, fica dentro do micro-ônibus sem ter o que comer. Isso nos revolta. E nós botemos tanto dinheiro fora, como botando mais de 100 mil, se nós for fazer o levantamento, na Secretaria da Saúde, aonde botaram o remédio fora, era a fralda geriátrica boiando, era a geladeira que foram tudo para o saco, e ninguém fala isso. Agora, para dar um vale alimentação para aquelas pessoas que precisam, eles não deram
a ex-prefeita Fabiana Zobg, que vai concorrer a deputada, ela não se lembra daqueles mais carentes, mas vai se lembrar na hora de buscar o voto. E nós contribuímos muito por esse município. Eu ajudei muito esse município. E vou trazer, dos meus 4 anos anteriores, tudo que eu trouxe para esse município e o que eu trouxe agora já. Vou terminar o meu tempo, porque o meu secretário está me chamando, puxando as orelhas, e ele está com a razão. Mas quero dar uma boa noite a todos e desculpe o desabafo. O desabafo é para ajudar aquela gente mais carente. Aonde eu sou carente? Eu não sou rico, eu tenho para sobreviver. E sei as dificuldades daquele pobre que passa. Aquela pessoa que vai lá buscar um exame, um tratamento de saúde, ou vai buscar um melhoramento para a sua rua. Prometeu a ex-prefeita Fabiano que iria calçar a Rua 11. E os caras nos cobram, nós, o vereador. Então, vamos trabalhar em prol do município, vamos deixar de fazer politicagem barata, pensemos em política lá adiante, não agora. E dizer um abraço para a localidade do Divisa, que eu não tive como me expressar, fomos bem recebidos, uma reunião proveitosa para aqueles que são pecuaristas, houve um baita, como é que eu vou te dizer, um baita do encontro, uma palestra muito bem feita pelo veterinário, que eu não conhecia. Quero parabenizar a Secretaria de Agricultura, o secretário Bim, a Carol, ao veterinário Rogério e toda a sua equipe pelaquela grande reunião que teve na localidade do Divisa. E lá me surpreendeu pelo dia ruim que estava, com chuva, mas teve mais que 70 pessoas. E graças a Deus que eu vi lá o prefeito Neromar, que eu me surpreendi. A primeira reunião que eu participo e vejo o prefeito participar, mas porque ele é pecuarista também, por isso que ele estava lá. Então, quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 2 de junho, às 20h30, aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos e que vocês não se esqueçam da audiência pública, dia 5 de julho de 2025, às 17h. Essas pessoas que usam a travessia, que venham na Câmara se manifestar, que vão ter o direito de perguntar, de cobrar da empresária, dos órgãos do Estado. Uma boa noite e que Deus nos proteja. Obrigado, secretário, pela sua consideração com a minha pessoa.